Eduardo Cudê confessou a alguns amigos por que pediu demissão do Internacional. Um deles ligou para o Vaguinha e falou tudo sobre o que Cudê estava sentindo no Inter. E eu revelo agora aqui no canal do Vaguinha. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Se inscreve no canal do Vaguinha aí, vamos direto ao assunto. Eu descobri os principais motivos da saída do técnico Eduardo Cudê, ou da tomada de decisão do técnico Eduardo Cudê, que pediu demissão após o jogo contra o Curitiba. Como é que eu descobri isso? Uma pessoa com quem tenho bom relacionamento teve muito contato com o técnico Eduardo Cudê durante a passagem dele aqui por Porto Alegre, e essa pessoa conversou com o Eduardo Cudê, certamente, assim como fez para mim, pegou o telefone para passar ao lado do Eduardo Cudê, deve ter feito para outros jornalistas. Eu fiz o filtro aqui e vou colocar para vocês alguns motivos pelos quais levaram o técnico Eduardo Cudê a pedir demissão. Só para explicar, não é uma questão de ouvir o outro lado para saber se é verdade ou não. Essa pessoa é de confiança e eu vou colocar aqui no ar o que ele me passou, o que conversou com o Eduardo Cudê e quais foram as justificativas do Eduardo Cudê. Primeiro, quebra de confiança. Eduardo Cudê tinha muita confiança no trabalho de Rodrigo Caetano e deixou as contratações a seu cargo, a cargo de Rodrigo Caetano. Só que à medida que as negociações foram acontecendo, ele foi perdendo a confiança. Por quê? Primeiro exemplo, ele pediu um zagueiro. Depois da saída de Bruno Fux, queria um zagueiro que soubesse jogar. Um zagueiro que soubesse sair com a bola no pé. E todos sabem que ele não gostava do Rodrigo Moledo. Não gosta do Rodrigo Moledo, deixou o Rodrigo Moledo no banco, botou o Zé Gabriel porque não veio esse zagueiro que ele pediu. O nome que foi oferecido e que agradou o técnico Eduardo Cudê foi o do Laércio, do Caxias. Certo? O Cudê viu esse jogador. Aliás, é muito bom zagueiro, tá? Muito bom zagueiro. E o Cudê viu e eu disse, eu quero esse jogador. E o Rodrigo Caetano já estava negociando com o Lucas Ribeiro, do Hoffenheim da Alemanha. Agora vocês sabem porque o Lucas Ribeiro nunca jogou no Internacional, né? Bem fisicamente, treinando bem, a informação que eu tenho. Nunca jogou porque o Cudê não pediu a sua contratação. Então, de birra, argentino difícil, não colocou o Lucas Ribeiro para jogar, preferiu colocar os jogadores da base. Essa é uma tese dele, tá? Se é para contratar qualquer um, eu boto os da base. E ele sustentou isso, matou no peito e colocou o Zé Gabriel para jogar. Outra situação. O Inter sempre alegou depois da pandemia que não tinha grana, sempre colocou isso pro Eduardo Cudê. Só que aí contratou o Yuri Alberto. Até explicar pro Cudê que não saiu dos cofres do Internacional os 10 milhões de reais de investimento na compra desse jogador, ele já estava uma arara e nunca entendeu isso. Por que não pegaram esses 10 milhões para contratar um 9 experiente que ele queria? E o nome que agradou muito ao Eduardo Cudê foi do centroavante Romero, do Independiente de Avejaneda. Ele já enfrentou, defendendo o Racing, o Romero, que defendia as cores do Independiente no clássico local lá. 3 milhões de dólares era o valor. O Inter não tinha esse dinheiro para pagar. Mas aí o Cudê alegou, não, vocês contrataram o Yuri Alberto por 10 milhões, era só botar um pouco mais e contratava o Romero. E o Inter tentou explicar para o Cudê que foi um investidor que comprou o Yuri Alberto. Aí o Cudê começou a desconfiar, ter essa quebra de confiança em Rodrigo Caetano, que era o cara que estava fazendo as contratações. Não veio o Romero, e aí já tinha vindo o Yuri Alberto, e veio Abel Hernandes, que custou praticamente zero aos cofres do Internacional. Sendo assim, Eduardo Cudê aí colocou o Abel Hernandes para jogar, porque era o centroavante que foi oferecido a ele não tinha outra opção. Aliás, tinha o Thiago Galhardo, que começou a fazer gol de uma hora para outra, que ele colocou não por convicção, colocou por improviso. Tem muita gente dizendo, o mérito dele de colocar o Thiago Galhardo como centroavante. Colocou de improviso, porque não tinha. E aí deu certo e ele tirou. Botou o Thiago Galhardo como segundo atacante. E para fechar, a gota d'água foi o Maurício. Vocês lembram que ninguém entendia, mas ele estava utilizando o Potker. O Potker jogando mal e ele utilizando o Potker. Porque ele entendia que era um jogador experiente, que poderia segurar a bola lá na frente, um jogador mais com bagagem e que logo poderia dar resultado. A leitura do técnico Eduardo Cudê. O que o Inter fez? O Inter perdeu o Bosquilha e precisava de um meia. Mandou o Potker, que era uma peça fundamental, ou importante pelo menos, para ele, Eduardo Cudê, não estava jogando absolutamente nada, mas o Cudê entendia que sim, que ele era importante.
E aí veio o Maurício. Daí quando veio o Maurício, ele disse não. Aí, inclusive, publicamente, na entrevista coletiva, ele falou, né, que o Maurício não é um jogador que tem bagagem em Série A para sair jogando no time do Internacional. Fez uma crítica, né, à contratação desse jogador. E aí foi no início de novembro, foi no dia que o Rodrigo Caetano rebateu todas essas situações. Tem uma situação também, além disso, a situação da cobrança depois do último Clássico Grenal, da derrota no Clássico Grenal da Libertadores da América, que houve uma cobrança muito forte da direção, do Conselho de Gestão, antes do jogo contra o América de Cali. E lá em Cali ele escalou o time da direção, colocou o Moledo em campo, a direção pediu para apostar nos jovens, ele apostou, colocou o Léo na lateral esquerda, né, vocês lembram? E o time teve uma atuação ridícula. Vocês lembram da postura do Kudê naquele jogo? Totalmente para baixo, indignado. E aí quando o time foi mal, aí ele bateu no peito. Não, agora é comigo, joga o meu time. E ninguém entendeu que no jogo seguinte o Moledo foi para o banco de reservas, sendo que o Moledo teve... foi a melhor atuação, foi o melhor jogador do time do Internacional lá em Cali, na Colômbia. É isso. Tomei nota aqui porque o Leandro Fernandes foi expulso, tá? Foi um jogador que teve o seu aval, a contratação teve o aval do Eduardo Cudê. E depois desse jogo o Leandro ficou muito bravo com o Leandro Fernandes. Não tem nada a ver com a saída dele, mas o Leandro Fernandes jogou muito pouco depois da expulsão que teve lá em Cali, na Colômbia. Então foi isso, quebra de confiança, essas contratações, esse histórico de contratações que ele não pediu para serem feitas, e birra, né? Birra com a direção. Começou a cutucar nas entrevistas e o ambiente acabou ficando muito pesado para ele. E quando ele recebeu a proposta do Celta de Vigo, negociou antes, acertou todas as bases, pediu contratação e veio dizer na entrevista coletiva que não estava negociando. Aí ele foi muito mal, o técnico Eduardo Cudê. Espero ter contribuído para todos que queiram saber a verdade sobre a saída de Eduardo Cudê. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.